Vocês vão ver que a nossa aula hoje é uma aula bem tranquila, né? Na verdade, a gente vai estar substituindo um código que a gente fez ao longo do ano passado, que nós desenvolvemos, né? Todo o código aqui para tratamento dos botões, que vocês estão vendo aí na tela, né? Ou seja, fora as estruturas aqui, essa função era a função do temporizador, a função aqui para inicializar a estrutura do debounce, a função que realizava o debounce propriamente dito da chave, a função aqui que inicializava um push button, fazia a leitura e que retornava, por exemplo, né, se o push button tinha sido pressionado num certo momento ou não, tá? Então a gente fez todas essas funções e essas estruturas para trabalho com botão, da mesma forma que a gente fez uma função que permitia a inicialização do teclado, né? Fazia toda, digamos assim, pegava cada uma das teclas do teclado e inicializava como um botão específico, e fazia a varredura da tecla, né, retornando qual tecla havia sido pressionada num certo momento. Então, tudo isso a gente fez, né, pessoal? E, obviamente, né, foi implementado aqui e vocês viram que está funcionando. O que a gente vai fazer, né? Essas duas últimas semanas, na verdade, semana passada e essa daqui, que eu já marquei junto à aula síncrona, tá? Porque a próxima aula eu vou lançar aqui o conteúdo do material do motor de passo, perdão, que falta, e na outra semana é a prova de vocês, tá? Via Moodle. Então eu decidi botar a aula síncrona nessa semana, mesmo ainda suponho que vocês já tenham dado uma olhada ali na aula sobre o Wikipedia, né, e o uso das bibliotecas, para mostrar para vocês a utilização de bibliotecas externas com o Arduino, tá? E na verdade, pessoal, vocês vão encontrar inúmeras bibliotecas, tá? Para uso com Arduino. Eu estou comentando aqui sobre duas bibliotecas específicas, são bibliotecas que, em termos de utilidade, a gente até poderia passar sem elas, né? Porque ao longo do ano passado a gente desenvolveu tudo que elas vão nos oferecer, mas é um bom exemplo, porque vocês já sabem como é que se comporta um botão, vocês já sabem como é que se comporta um teclado, né? Então, torna-se um bom exemplo para vocês começarem a tratar com bibliotecas externas. Bibliotecas vocês já trabalharam com a Liquid Crystal, já mostrei a biblioteca Servo, já mostrei a biblioteca Stepper, né, para o motor de passo também. Mas eu ainda não tinha apresentado para vocês bibliotecas externas, bibliotecas que vocês têm que fazer o download e fazer a instalação dentro do ambiente do Arduino, tá? Eu resolvi mostrar aqui pela biblioteca Button e Wikipedia, porque elas podem ainda ser úteis para vocês, tá? Muito embora, de novo, se vocês pegassem aquele código lá do ano passado e modificassem, vocês conseguiriam usar em qualquer projeto que envolvesse teclado e botões. Mas isso daqui basicamente sumariza aquele trabalho que a gente fez, tá? Não são bibliotecas minhas. Eu pretendo, ao longo do ano, mostrar depois como é que a gente pega aquelas nossas funções de botões e cria uma biblioteca, tá? Substituindo aqui a Button e a própria Wikipedia, tá? Mas esse caso aqui serve como um exemplinho de como é que vocês trabalhariam com bibliotecas externas. Em seguida, gente, vocês vão trabalhar com uma biblioteca externa justamente para o motor de passo, tá? Porque a biblioteca Stepper, que eu já apresentei para vocês em aula passada lá no Moodle, tá? Em videoaula, ela tem uma biblioteca, tem uma série de problemas para uso, tá? O principal problema dela é travar a execução do restante do código. Na prática, ela meio que inviabiliza a utilização daquela biblioteca em sistemas que sejam um pouquinho mais complexos. Então, vocês vão trabalhar com uma outra biblioteca que se usa bastante com motores de passo, que é a biblioteca Axel Stepper, tá? Que vai ser também uma biblioteca externa. Tem uma etapa aqui, pessoal, da parte de chaves que eu vou pular, tá? Que a gente não precisa, a gente já discutiu isso tudo, né? Questão de chaves aí seria chover no molhado. Mas tem uma parte aqui que é a questão de instalação de bibliotecas externas, tá? A gente não tem aqui, a gente não está em laboratório, não tem como mostrar para vocês a experiência de instalação de uma biblioteca externa, mas basta vocês seguirem as instruções que estão aqui e que também estão lá no texto que eu encaminhei para vocês, que vocês já devem ter lido, né? Então, aqui vocês vão ter como é que, passo a passo, né, para fazer a instalação de uma biblioteca. Basta vocês seguirem esses passos que vocês vão conseguir fazer isso. Maravilha? Mostrei aqui o gerenciador e como é que vocês fariam uma instalação dentro do ambiente do IDE. Para alunos que estejam usando outro ambiente que não o Arduino IDE, basta vocês terem a biblioteca no caminho de compilação, tá? Então,
torna-se mais simples ainda, tá? Então, vamos pular isso daqui também. Aqui tem 3 bibliotecas que eu apresento, tá? Eu vou discutir só a Button e a Kipad. Se alguém tiver interesse, existe uma biblioteca específica para debounce, que eu acho totalmente desnecessária, tá? Porque basta vocês usarem a função de debounce que a gente já implementou. Mas a biblioteca Button e a biblioteca Kipad, essas daí vão grosseiramente realizar exatamente o trabalho que a gente vinha fazendo com botões e com teclados, tá? Com alguns recursos adicionais que eu não cheguei a implementar, por eu considerar que não são tão úteis, tá? Apesar da biblioteca oferecer esses recursos para vocês. Então, a biblioteca Button, pessoal, é uma biblioteca que está dentre as bibliotecas que estão lá no Arduino Playground como bibliotecas de abstração de hardware, tá? Então, existe um conjunto de bibliotecas. Deixa eu pegar aqui, ó. Arduino Playground Libraries. Existe um conjunto de bibliotecas, tá, pessoal? Que são bibliotecas que eles chamam de bibliotecas de abstração de hardware, ok? Na verdade, aqui está dando todo o conjunto de bibliotecas, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. Que são basicamente essas bibliotecas aqui, ó. Bibliotecas que eles chamam de abstração de hardware, que servem justamente para tu conseguir integrar determinados dispositivos dentro do Arduino, sendo que esses dispositivos, ao natural, com aquilo que já é oferecido no Arduino, não existem bibliotecas previamente instaladas, tá? Então, aqui vocês têm uma fonte de várias bibliotecas, né, para várias funções, tá? Distintas, tá, pessoal? Eu não tinha apresentado isso ainda para vocês, tá? Mas eu acho que vale a pena vocês depois darem aqui uma olhada no Arduino Playground aqui, tá? Nas bibliotecas do Arduino Playground, para vocês verem justamente, tá? Algumas coisas que são interessantes. Todas são boas? Não, tem bibliotecas antigas aqui que talvez nem sejam mais compatíveis com as últimas versões do Arduino IDE, tá? Então vocês têm que tomar um pouco de cuidado também, mas é uma fonte interessante para vocês procurarem bibliotecas, tá? Já vou avisar, tá, gente? Bibliotecas externas, eu acho que eu já tinha comentado com vocês isso no ano passado, tá? Bibliotecas externas, elas são um recurso interessante porque nos permitem, digamos assim, não ter que estudar profundamente todo o dispositivo que vocês queiram integrar numa solução de vocês, porém elas têm problemas, tipicamente, tá? E o maior dos problemas que eu já observei com essas bibliotecas Arduino é o aluno escolhe uma biblioteca A, uma biblioteca B, uma biblioteca C e tenta fazer todas funcionarem juntos e não funcionam nem com muita vontade, tá? Então, em alguns casos, vocês vão ter que realmente fazer as coisas no braço, tá? Estudar o dispositivo e implementar a comunicação com o dispositivo em questão, como a gente fez lá com o display de cristal líquido, por exemplo, tá? Então, algumas coisas realmente vocês vão ter que fazer, tá? Mas aqui tem, em suma, uma boa fonte de algumas bibliotecas, tá? A biblioteca Button e a biblioteca Kipad são bibliotecas bem simples, tá? Conceitualmente. Então, elas vão funcionar tanto com o Arduino convencional quanto com SP, por exemplo. Porém, e em seguida a gente deve começar o conteúdo do SP, né? Até eu tenho mais coisas para ver aqui sobre os Atmega, tá? Sobre os Atmel. Porém, eu vou dar uma pausada no conteúdo dos Atmel para começar o conteúdo dos SPs, tá? Porque eu sei que tem muita gente aí que está considerando fazer trabalho com SP, pelo menos eu já recebi alguns e-mails, e eu acho que é interessante vocês terem um material lá para conseguir, pelo menos, iniciar o trabalho de vocês, tá? Aí depois a gente retorna com um estudo mais aprofundado do Atmel. Tem que falar de interrupções, tem que falar de outros tópicos com vocês que vão além do que a gente abordou até o momento, tá? Buenas, então a biblioteca Button é uma biblioteca que deve funcionar com SP de novo também, tá? Mas lembrem-se que nem todas as bibliotecas necessariamente que funcionam com Arduino vão funcionar com SP. Tem vários casos onde as bibliotecas pro ESP vão ser bibliotecas específicas, tá? Então, se vocês quiserem alguma biblioteca para aquele cara, talvez vocês tenham que a busca de uma biblioteca especial pro ESP, tá? Então, tomem cuidado. A Button e a Kipad funcionam nos dois, tá? Basicamente, gente, na biblioteca Button, a gente vai ter que criar um objeto representando cada botão que a gente queira usar, tá? Basicamente, o uso básico dela é uma coisa extremamente simples, tá? A gente cria um objeto, né, do tipo da classe Button, e a gente indica qual é o pino que o botão vai se encontrar e qual é o modo
de conexão física que eu quero, né? Se eu quero indicar que ele está em pull up, se eu quero indicar que ele está em pull up interno, ou que ele está em pull down. Maravilha? E depois tem algumas funções, que é o que está escrito aqui, né? O pull up interno e pull down. Tem também como a gente indicar mais uns parâmetros, né? Se eu quero usar o debouncer da biblioteca ou não, e qual é o tempo de debounce. O padrão da biblioteca é de 20 milissegundos, tá? No caso do Tinkercad, 20 milissegundos é muito tempo, então talvez eu reduza isso para uns 5 mili, tá? Para ficar mais fácil de a gente utilizar, tá? Mas uma vez que eu crio o botão, tipicamente, pessoal, vocês vão usar uma única função, tá? Que é essa daqui, ó. Tipicamente, a função que vocês vão usar para trabalhar com botões é a função Unique Press, que basicamente ela faz justamente aquilo que a gente fazia com a função na nossa implementação, né? Aquilo que a gente fazia com a função, deixa eu achar aqui, meu Deus do céu, cadê ela? Aquilo que nós fazíamos com a função, muita coisa de menu, né? Com a função pushPressed, tá? Então, essa função UniquePress é equivalente à nossa pushPressed com as bibliotecas que a gente implementou daquela forma, tá? Basicamente, o que ela faz, então? Né? Ela retorna true se o botão foi pressionado, não foi alterado, né? Bom, basicamente é esse daqui, né? Se o estado do botão foi alterado e o novo estado é pressionado, tá? Porém, ela retorna true se o botão foi pressionado uma única vez por acionamento dessa função. Então, pensem o seguinte, ó. Como é que eu consigo explicar isso para vocês? O usuário foi lá e apertou o botão. Maravilha? Vocês chamaram Unique Press. Então, o Unique Press vai verificar que o botão foi pressionado, vai retornar true, tá? Aí o usuário manteve lá, o dedão está segurando o botão ainda, tá? Acabou a função loop, iniciou a função loop, vocês chamaram Unique Press de novo, tá? Como o Unique Press já retornou true uma vez, ela vai retornar false na segunda chamada, na terceira chamada, na quarta chamada, até que o usuário solte o botão e pressione de novo. Então, basicamente, a função Unique Press, ela retorna true apenas uma única vez por pressão do botão. Não importa quantas vezes vocês chamem ela, tá? O que é extremamente interessante. Então, normalmente, essa vai ser a função que vocês vão chamar, tá? Fora essa função, tem algumas outras funções interessantes, tá? Que é a função expressed, que basicamente ela permite verificar se a chave está fechada ou está aberta. Então, ela poderia ser usada não agora para um push button, mas sim para um interruptor, tá? Então, enquanto o botão estiver pressionado, ela vai retornar true, diferente da Unique Press, tá? E a gente tem a função AsPressed, que aqui são casos mais esdrúxulos, né, mais estranhos de processamento do botão. Vocês estão querendo saber se na última chamada, na última verificação do botão, o botão tinha sido pressionado e ele não está mais pressionado nesse momento. Coisa estranha, tá? Mas eventualmente alguém vai achar algum uso para esse tipo de coisa, tá? Tem a função stateChanged, porque nessa biblioteca button aqui a gente controla o estado de cada um dos botões, basicamente, né, se o botão está solto, se o botão está pressionado, se o botão está fechado e se o botão se mantém pressionado, tá? Então ela retorna uma informação desse estado do botão, tá? Que depois a gente vai ver para que serve. Mas basicamente, em termos de uso básico da biblioteca, é isso. Eu deixei para vocês lá no Moodle, e eu vou ter que retornar aqui rapidamente para mostrar isso. Eu deixei para vocês no Moodle o código das bibliotecas para download, vocês estão vendo aqui, né? Vocês têm que fazer o download, é um arquivo zip, tá? Vocês têm que fazer o download da biblioteca e instalar no Arduino IDE de acordo com aquelas instruções que eu já comentei, tá? Vou só abrir aqui as lâminas para a gente não perder. Porém, pessoal, no Tinkercad não existe instalação de biblioteca, tá? Então, se vocês quiserem fazer o uso da biblioteca no Tinkercad, vocês podem notar que eu deixei aqui para vocês um materialzinho, que eu vou copiar agora, né? Que serve para a gente conseguir usar a biblioteca Button lá no sketch criado no Tinkercad, tá? Não é isso daqui, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu peguei o código da biblioteca Button e tive que fazer algumas adequações, tá? Para conseguir funcionar no Tinkercad. Não funciona tudo, tá? Tem algumas coisas que no Tinkercad ainda continuou com problemas, tá? Então a gente não vai conseguir simular tudo no Tinkercad, mas o básico, pelo menos, nós conseguimos fazer funcionar. Então eu vou copiar aqui o código, tá? Todo ele.
Então, esse é o código da biblioteca inteira, tá alterado para funcionar sem ter que fazer o include dela, porque isso não existe lá no Tinkercad. Então, eu vou pegar aqui o meu código aqui no Tinkercad, tá? E onde eu tinha aquelas funções para botão, a de timer eu vou deixar, porque eu não sei se eu estou usando ainda. Então, eu vou apagar tudo que a gente tinha referente a botões, tá? Só vou deixar do temporizador aqui. Ok? Então, tudo aqui, ó. Para debounce da chave, para o push button, tudo isso eu vou apagar. E vou colar aqui a biblioteca, então. Na verdade, eu vou colar antes ali, inclusive. Vou colar, então, aqui a biblioteca button. Ó. Vou botar aqui um aviso, né? Biblioteca button. Gente, de novo, isso é uma coisa que só se faz no Tinkercad, tá? No Arduino, vocês têm que fazer um include, tá dito ali, ó. Mais para o início. Ó, se for usar no Arduino, basta fazer include button.h, não é necessário colar esse código. Óbvio que vocês têm que instalar a biblioteca antes, tá? Então, aqui eu botei todo o código da biblioteca button, tá? Tem aqui essa definição de botões a gente vai ter que alterar, sem dúvida nenhuma, tá? E a biblioteca aqui do teclado eu vou fazer a mesma coisa. Vou deletar as nossas funções de teclado. E vou colar uma biblioteca, agora o código da biblioteca referente à biblioteca que pede. Então, eu vou vir aqui, botar aqui depois da button. Tá, aqui. Depois da button, eu vou botar, então, o código da Keypad. De novo, é uma coisa que vocês não fariam no Arduino normal, tá? Isso daí é só no Tinkercad que a gente tem que fazer. Aqui na aula 9 tá ali o código da biblioteca, ó, a biblioteca que pede para uso no Tinkercad, certo? Então, vou copiar e colar o código dessa biblioteca. Ela é maior que a biblioteca button, tá? Botei aqui no Tinkercad, temos a biblioteca button e a biblioteca que pede, então, disponível para uso, né, aqui dentro do Tinkercad. Maravilha. Eu vou manter aqui a parte do temporizador, que eu não sei se eu estou usando no resto do código, já que eu estou adaptando um código já existente, tá? Vou manter aquilo ali. E agora sim, né? Agora eu tinha 3 botões, o botão cima, o botão baixo e o botão selecionar. Agora eu vou declarar esses botões, pessoal, porém usando a biblioteca button. Então, vou declarar o botão cima, button. Aí a gente tem que dizer qual é o pino, né? Pino cima. Na verdade, tem que ser depois, então, aqui dos pinos, desculpe. Tá. Eu vou deixar todos os pinos juntos aqui. Juntos ali, tá? Então, agora eu vou declarar meus botões. Ó. Pino cima. Esses botões aqui, a menos que eu esteja muito enganado, eles são todos com pull-up interno, tá? São mesmo. Então, a gente não é input pull-up, tá? É button, input, button, perdão, pull-up interno. Tá? Então, isso daqui está indicando que ele está usando o pull-up interno do Arduino. Fora disso, eu vou indicar que eu tenho que usar o debouncer e que eu vou usar 5 milissegundos para o debouncer. E repito isso agora para cada um dos botões. Ó. Pino. Deve ser pino baixo, né? É. Pino baixo. Button. Pull-up interno. Estou usando o debouncer e eu quero 5 milissegundos de debouncer. E por fim, eu crio o botão select. Button, pino. Select. Button. Pull-up. Interno. True e 5 milho. Maravilha? Ok. Então tá.
Os botões aqui, a gente já criou o objeto cima, a variável, o objeto é mais correto, né? Mas a variável cima, a variável baixo, a variável selecionar, representando cada um dos botões aqui, cada um dos 3 push buttons que a gente tem presente aqui no nosso circuitinho. Maravilha? Depois eu vou ter que criar um objeto aqui representando o teclado, tá? Que aí vai ser diferente. O resto aqui eu não vou mexer, tá? Realmente eu tinha que manter o temporizador, viu? O resto eu não vou mexer porque basicamente a gente vai usar isso, vai usar eles. Ok? Então o teclado aqui, os botões a gente criou. Para o teclado, antes de eu continuar aqui, vamos olhar a biblioteca Keypad então. Tá? Para o teclado, gente, a lógica é parecida, tá? Só que ao invés de fazer o código do jeito que a gente tinha feito o ano passado, porque basicamente no ano passado o que eu fiz? Eu criei o código que tratava cada um dos botões, dos push buttons, tá? Que fazia o debounce e verificava se o push button tinha sido pressionado ou não. Maravilha, funciona, uma beleza, tá? Porém, o que eu fazia com o meu teclado? Até para mostrar para vocês que um teclado tipo matricial é justamente isso, tá? Eu pegava o meu teclado matricial e tratava aquele meu teclado matricial como um conjunto de botões. E realmente, um teclado matricial nada mais é do que um conjunto de botões. A única coisa que eu tinha que fazer era uma varredura dos diferentes botões, né? Então, ligava uma linha, ligava uma determinada... e verificava a coluna, ligava outra linha e verificava as colunas, e assim por diante, ou vice-versa. Na biblioteca Keypad, ele já passa a tratar o teclado como um teclado. Tá? Por dentro da biblioteca, obviamente, ele verifica botão por botão. Tá? Mas para o uso externo dela, fica um pouco mais simples, porque eu não vejo mais as teclas como coisas individuais. Eu vejo agora tudo isso como um teclado único de estilo matricial. Tá? Então, de novo, também uma biblioteca que está lá nas bibliotecas de abstração de hardware, tá? Ficou errado aqui esse link, mas tudo bem. E a característica dela é suportar teclados estilos matriciais, tá? Tanto com pressão única de teclas, ou, se vocês quiserem implementar essa funcionalidade, é interessante, né? Ela também permite que vocês consigam realizar a leitura simultânea. O que seria leitura simultânea, né, pessoal? Seria aquele caso, por exemplo, de um teclado convencional, né? Onde vocês apertam a tecla Ctrl+C. Concordam comigo? Vocês seguram a tecla Ctrl, né, e apertam a tecla C. Essa é uma daquelas situações, assim, curiosas, onde vocês têm duas teclas pressionadas ao mesmo tempo no teclado. Então, a biblioteca Keypad também tem essa funcionalidade interessante, que eu acho muito difícil vocês quererem usar, tá aqui, em máquinas comuns, acho bastante improvável, porém, vocês têm como fazer isso com a biblioteca, tá? Usando a biblioteca, ela parte do pressuposto que se usa sempre o PUP interno, tá? E ela também permite que vocês usem múltiplos keypads, né? Basta vocês criarem um objeto representando cada um dos teclados que vocês têm interesse em trabalhar. Da mesma forma que com o botão, tá, pessoal? A gente vai ter que criar um objeto representando o teclado, porém esse objeto vai ser um pouquinho mais complexo, tá? Nesse construtor do objeto, nessa inicialização da variável do representando o teclado, eu vou ter que passar quantas linhas eu tenho, que é esse parâmetro, vou ter que passar quantas colunas os pinos das minhas linhas, os pinos das minhas colunas que eu estou usando para o teclado, quantas linhas eu tenho, quantas colunas eu tenho, e, além disso, eu vou ter que passar uma matriz representando o mapa de quais caracteres eu estou associando aquelas teclas do meu teclado. Então, quando o teclado for lido, o retorno da leitura do teclado vai retornar um desses caracteres aqui. Maravilha? Então, basicamente, o que a gente vai fazer, eu vou fazer o famoso copy-paste aqui, tá? Basicamente, o que a gente vai fazer para o nosso teclado ali é criar um objeto dessa forma. Então, vamos aqui, né? Declaração do pato. Aqui eu vou ter que fazer alguma edição, provavelmente. Nossa, ficou pior do que eu imaginava. Tá? Eu vou fazendo aqui manualmente, né? Então, const byte n linhas. A gente tem 4 linhas. A gente tem 4 colunas, tá? Os pinos, boa pergunta, né? Então, em linhas. Os meus pinos vão ser
das colunas. Eu vou ter que verificar aqui no circuito, né? Eu realmente não me lembro. Isso aqui das colunas, não, das linhas, perdão. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Tá ligado no A0, A1, A2 e A3, provavelmente, mas eu tenho os pinos aqui, ó. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, né? Então, eu vou indicar aqui os pinos, tá? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. E vou fazer a mesma coisa, deixa eu ver aqui se eu não estou esquecendo de nada, e vou fazer a mesma coisa agora para o vetor das colunas, tá? Exatamente. Eu não sei se tudo pode ser declarado como const aqui, depois eu vou ter que testar isso, tá? É possível que não, tá? É possível que sejam exigidos alguns parâmetros que não sejam const, aí a gente vai ter que adequar isso, tá? Então aqui, basicamente, né, eu declarei a minha quantidade de linhas, declarei a minha quantidade de colunas, declarei um vetor onde estão todos os pinos das linhas, declarei um vetor onde estão todos os pinos das colunas, e agora eu tenho que fazer uma matriz que vai representar o meu teclado, tá? Então, teclas. E aí, pessoal, só deixa eu ver qual é a ordem, linhas, colunas, tá? E aí, então, matriz mesmo é vetor de vetores, só um segundinho. Não, é vetor de vetores, tá? São coisas diferentes em C, né? Ligeiramente diferentes. E aí, pessoal, o que a gente faz? A gente vai iniciar aqui um vetor de vetores, como eu estou criando aqui, né? Nossa, tá horrível isso daqui, só um pouquinho. Eu vou fazer assim mesmo, depois a gente acerta. É que o professor tem um problema psicológico com indentação, tá? Se as coisas não estão bem indentadas, eu fico doente. Onde eu tenho o quê, né? Eu tenho 4 linhas, tem uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, e dentro de cada uma das linhas eu vou indicar quais são as colunas. Então eu posso criar exatamente como está ali no teclado, né? 1, 2, 3 e A. Mas lembrem-se que o caractere que eu associo à tecla é uma coisa arbitrária, basta eu mudar aqui, né? 4, 5, 6, E, 7, 8, 9, C, por fim a última linha, né? Asterisco, 0, cerquilha e o D. Maravilha? Mas digamos aqui que no cerquilha eu queira, sei lá, colocar alguma outra, eu queira colocar que é isso daqui. Eu posso colocar, tá? Eu posso colocar o caractere que eu quiser associado a uma das teclas do teclado, tá? Eu vou manter isso daqui só para refletir o que já está desenhado aqui, né? O símbolo desenhado nas teclas, mas vocês poderiam botar o caractere que vocês queiram associado a uma determinada tecla, tá? Não tem problema nenhum. Vocês poderiam fazer essa tecla aqui ser um espaço, ó. Pronto. Vocês poderiam fazer essa tecla aqui ser o caractere 13. É o Enter, né, propriamente dito, tá? Qualquer caractere que vocês queiram associar, ele vai aceitar, tá? Eu vou manter desse jeito para não alterar o restante do código que está lá para frente. Então, declaramos aqui, né, um vetor representando cada uma das linhas, né? Tá tudo certinho ali. E aí, agora sim, a gente vai chamar o construtor, né, a inicialização do teclado, lembrando que essa matriz das teclas aqui, a gente tem que passar ela através dessa funçãozinha que transforma para a representação interna que a biblioteca utiliza, tá? Então, vou criar aqui, que pede teclado 1, igual a que pede make map teclas, aí é pino linhas, os pinos das linhas, se não me falha a memória, os pinos das colunas, o número de linhas e o número de colunas. Maravilha? E aí a gente criou um objeto, então, que representa o nosso tecladinho. O objeto se chama variável, né? O objeto se chama teclado 1. Perfeito? Deixa eu ver se não faltou nada.
Make map, esse daí, linhas, colunas, tá certinho, tá? Então, isso daqui, gente, assim como a gente tem um botão chamado cima, um outro botão chamado baixo, um botão chamado selecionar, a gente tem agora um teclado chamado teclado 1. Maravilha? E aí eu posso apagar essa estrutura aqui representativa das teclas aí do meu teclado. Já inicializei. Bom, o difícil da biblioteca Keypad é criar o objeto, é criar a variável representando o teclado, tá? Depois que vocês criaram isso daí, o uso dessa biblioteca, essencialmente, vai se dar ao redor desta função aqui, que é a função getKey. Vocês vão chamar ali teclado1.getKey. E o que vai acontecer ao chamar essa função? Ela vai retornar o código da tecla que foi pressionado ou vai retornar 0 se nenhuma tecla foi pressionada. Ela não bloqueia a execução, tá, pessoal? Ela imediatamente faz a leitura do teclado, verifica se uma tecla foi pressionada, retorna a tecla que foi pressionada e caso nenhuma tecla tenha sido pressionada, retorna valor 0. Numérico, né? Um número 0. Maravilha? Então, barbadinha de usar essa funçãozinha aqui. Tem outras funções, tá? Mas primeiro eu vou mostrar as funções básicas, tá? Da Button e da Keypad, para depois mostrar o que ela consegue fazer além do básico, tá? Que a gente vai implementar aqui. Então, em suma, já modifiquei o meu código aqui para trabalhar com a Button, já modifiquei o meu código aqui para trabalhar com a Keypad. Agora eu tenho que mexer lá embaixo. Tá? Eu não preciso, pessoal, olha só que bonito. Eu não preciso mais dar pin mode para o teclado, tá? Porque a biblioteca Keypad vai fazer isso. Ó. Então, vou deletar isso daqui. Não tenho mais a função de inicializar o teclado. Então, vou apagar isso daqui. Deixa eu ver que acho que eu apaguei mais uma coisa. Eu não preciso mais inicializar os botões. Porque eu já fiz isso criando o objeto lá em cima. Tá? E basicamente é isso. Varredura a tecla, não preciso mais chamar também, tá? Não existe mais essa função. Então, eu estou adequando aquele meu código anterior, que usava aquelas funções que a gente desenvolveu ano passado, para usar essas bibliotecas, tá? Isso aqui eu mantenho. Aqui agora, ó. Vocês estão vendo agora que eu fazia a leitura do teclado, né? Maravilha? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou agora, ao invés de usar aquela rotina de varredura de tecla, eu vou simplesmente agora usar a função teclado 1 ponto aqui. Maravilha? E aí, mantém-se a mesma coisa. Ó, se for diferente de 0, alguma tecla foi pressionada, né? E aí eu verifico qual tecla que foi pressionada para fazer o restante. Então, aí eu não preciso mais mexer em nada. Maravilha? Navegação dos menus eu vou manter. Atualização dos menus eu vou manter. Loop. Antes, para os meus botões, eu usava a função push pressed. Agora, o que eu vou fazer é isso daqui, ó. Cima, ponto, unique s. M baixo, igual a baixo, ponto, unique press, e cell igual a select, ponto, unique press, que é o equivalente àquela função push pressed que a gente tinha implementado, tá? Então tá aqui. Desculpe. E é isso, tá, gente? Basicamente, com isso daqui que eu fiz, a menos que tenha alguma outra coisa aqui com o teclado, que eu acredito que não, eu já atualizei exatamente aquele exemplo anterior, que fazia os LEDs piscarem, permitia eu entrar o tempo, eu adaptei agora para fazer com a biblioteca Button Keypad. Então, vamos ver se não restou nem algum erro aqui. Ó, chegou. Coluna 4 não foi declarado. Então, 1482. Não tem nada a ver com isso. É que eu não uso todas as colunas, não sei se vocês lembram disso. Tem isso. Eu não estou usando todas as colunas, agora que eu me lembrei, né? No código que a gente fez, eu usava só as 3 primeiras. Ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, porque não tinha mais pino. Beleza, a gente só altera aqui, ó. 3 colunas. Deus meu. Acho que deu algum pau aqui na criança. Deixa eu dar um F5 aqui, vamos ver se ele não fez bobagem aqui.
Vamos ver se a gente salvou a brincadeira. É código, né? Por causa das bibliotecas, aqui a gente tem um código grande. Deixa eu vir aqui. Então, eu tenho só 3 colunas, né? Então, vou alterar aqui para 3 colunas. Vou tirar aqui a informação de coluna 4, porque não existe mesmo, por isso que ele reclamou. E aqui, então, né, gente, como eu tenho só 3 colunas, eu não tenho a 4ª coluna no mapa, né? Certo? Então, eu tenho que apagar a informação aqui da 4ª coluna. Vai ficar só 3 colunas mesmo. Bom? Não importa que fisicamente o teclado tenha 4 colunas, né? Isso não afeta em nada. Basta eu só indicar que eu só vou usar as 4 linhas e as 3 colunas dele. Vamos ver se era só isso. Tá. Ó, justamente o que eu falei, ó. Ele não está aceitando a conversão de const byte para byte, tá? Então eu tenho que alterar ali um const byte daqueles lá. Que é qual parâmetro? Ah, os vetores, tá? Então os vetores aqui, dos pinos das colunas e das linhas, eu só tenho que tirar o const aqui, porque senão ele vai ficar enchendo meu saco. Na prática eu não sei porque na biblioteca declararam isso daí estranho. Olha aí, ó. Código rodando, né, pessoal? Vocês estão vendo aqui o código rodar, né? Vamos ver se os botões estão funcionando. Ó, os botões funcionando, né? Cima, baixo. Notem que eu estou usando agora a biblioteca Button, não mais aquele código que a gente implementou, né? Então, vou, sei lá, aqui. E vamos ver o teclado, né? Vou setar o tempo, ó. Vou entrar aqui no selecionar. Vamos ver se está funcionando a rotininha aqui, ó. Meu Deus do céu, alguma coisa ele... Não. Ah, não, ele está pegando 5 como se fosse 4. Deixa eu ver se eu não deixei alguma bobagem no código. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... É estranho. Por que a coluna 2 aqui ele está trabalhando estranho? Deixa eu ver aqui. Aqui na inicialização tá certinho. Deixa eu ver só uma coisa. Vamos ver. O 7 está funcionando, o 4 está funcionando, o 1 está funcionando. A coluna 2 ele não está pegando, tá? E nem a 3. Ele está pegando só a primeira. Ué, o que eu fiz de errado aqui na declaração? É aqui, tá? Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Coluna 1, coluna 2, o A5, coluna 3, o 8. Em linhas, pin colunas, os caracteres estão certinhos, né? Fala, Thiago. Pode falar. Consegue me ouvir, senhor? Consigo, agora sim. Não são aqueles resistores que estão colocados nas linhas da coluna? Eu botei. Eu botei! Obrigado, tecnicamente cara. Eles iniciam em pull-up, né? Obrigado, cara. Eu nem tinha olhado que eu tinha botado resistência externa. Muito obrigado. Eu ia ficar me matando aqui, sim, são essas resistências, tá? É desnecessário, tá, gente? Na prática aqui, sei lá por que eu fiz isso. Ótima pergunta, tá? Que eu não tenho uma resposta decente para vocês. No exemplo que a gente criou, eu quis mostrar alguma coisa para vocês e botei os resistores externos, tá? Com certeza é isso daí, obrigado, tá? Senão eu ia ficar pensando que era o código que eu não tinha visto, que na prática era a minha montagem, tá? Sem dúvida nenhuma é isso. Isso que dá, né? Pegar o exemplo anterior, tentar modificar e sair como se fosse tudo igual. Sim, no caso aqui da biblioteca Kipad, tá, gente? É tudo pull-up interno, tá? Não dá para ter resistores externos, sem dúvida. Então, era isso que estava atrapalhando. Obrigado aí. Ainda bem que tu me avisou que eu não tinha nem percebido isso. Vamos ver aqui agora. Agora tá funcionando, ó. Bom, vamos lá. Eu vou botar aqui o tempo como 500. Tá? E aí eu vou mandar piscar. E começaram os LEDzinhos a piscar ali com 500 milissegundos separados. Então, vocês notam que o uso das bibliotecas é fácil, tá? Cuidem do circuito, obviamente, tá? Que eu não tinha cuidado, porque tem que ser tudo pull-up interno, os botões estavam, mas o teclado aqui eu tinha deixado um pull-down, talvez, alguma coisa do tipo, tá? Notem que é mais simples usar pull-up interno, né? Sem dúvida nenhuma. Funciona,
tá? Os botõezinhos aqui estão funcionando maravilhosamente bem, tá? Então, é uma alternativa de uso, ok? Tá. Vocês têm aqui no texto todas as bibliotecas aqui apresentadas para vocês, tá? Eu ainda não consegui escrever muitos exemplos, né? Eu fiz uns exemplos aqui de uso básico só, tá? Infelizmente, eu acabo escrevendo isso aqui, eu já tenho mais de 350 páginas escritas, tá? Mas se vocês pensarem que cada página dessas daqui eu levo pelo menos 1 hora escrevendo, vocês têm uma ideia do volume de trabalho que já deu para escrever isso daqui. Às vezes 2, às vezes 3 horas para gerar uma página, tá, gente? É grande o trabalho. Mas o básico aqui para vocês trabalharem com as bibliotecas vocês têm. O que mais que eu posso comentar a respeito das bibliotecas? Tá? Na biblioteca Button, tem uma função interessante que seria facílimo de a gente implementar também com aquelas nossas rotinas, mas que eles já fizeram na biblioteca, tá? Bom, de novo, tá, gente? Unique Press. Unique Press vocês vão usar para push button, e se vocês quiserem trabalhar com um interruptor Deep Switch, utilizem Express, tá? Que faz o equivalente para um interruptor. Maravilha? E o que mais que a gente tem de interessante aqui na biblioteca, tá? A biblioteca permite um outro modelo de programação que eu não vou aqui apresentar exemplos para vocês, tá? Até porque, se não me engano, isso não funciona no Tinkercad, eu teria que fazer isso no Arduino físico, tá, para vocês, que é um modelo de uso de callbacks, tá? Que seria a gente sair um pouquinho do modelo de controle por estados que vocês estão usando lá desde do ano passado, tá? E cair agora no modelo que a gente chama de programação por eventos, tá? Onde o callback basicamente é uma função do teu código que é acionada quando se percebe um determinado evento que aconteceu. E esse evento seria, obviamente, um botão ter sido modificado, seja ele pressionado ou não, tá? Gente, assim, ó, e até pegando a Letícia, que ela já tinha me feito essa pergunta antes, tá? Cara, qual é a diferença? Gente, a diferença, assim, ó, vocês vão chegar a uma conclusão. Mas dá para fazer a mesma coisa do outro jeito. É óbvio, tá? Vocês podem programar do jeito que a gente está fazendo ali, né? Onde, basicamente, dentro da função loop, basicamente no nosso modelo, o que a gente faz aqui, né? Dentro da função loop, eu verifico o que aconteceu com o botão. Dentro da função loop lá, basicamente, né? Eu verifico, eu faço a leitura do teclado, né? Eu verifico aqui o que aconteceu com o teclado. Então, eu tenho a ação de verificar como é que estão os botões e de verificar como está o teclado, tá? E eu tenho uma outra forma de programar, onde eu peço que a biblioteca me acione quando um botão for acionado ou quando o teclado for modificado, porque o teclado também permite callback, tá? Qual é a diferença? É modelo de programação, modelo de desenvolvimento, tá, gente? É a mesma coisa que vocês me perguntarem, qual é a diferença entre programação estruturada e programação a objetos, tá? Modelo de programação. Existem diferenças? Existem, são diferenças finas, não existe nada que tu possa fazer de um jeito que tu não possa fazer do outro, tá? Porém, são formas diferentes que têm vantagens e têm desvantagens. Então, quando a gente programa objetos, a gente tem algumas vantagens, em termos de abstração, em termos de correção do código, verificação de bugs, tá? Existem algumas vantagens em programar orientado a objetos. Tem desvantagem? Tem. O código fica mais lento, fica maior. Tá? Então, ainda não inventaram nesse mundo, na face da Terra, tá? Apesar de vocês, a cada ano que passar, vocês vão ouvir falar que a linguagem XYZ é uma linguagem ótima. Hoje em dia, vocês nunca ouviram falar dessa linguagem, tá? Talvez, a menos que seja um cara muito interessado, né? Hoje em dia está em voga essa linguagem aqui, o Rust, tá? Que é uma linguagem que foi feita pela Mozilla, tá? Que o Google adotou. Estão falando em reescrever algumas partezinhas pequenas do kernel do Linux em Rust. Eu sou capaz de apostar com vocês que não vão fazer, tá? Por quê, gente? Porque por mais... o William falou, Rust é muito bom. Cara, o que eu vou te brincar contigo, tá, William? Cara, depois que tu programou... Eu já programei em código de máquina, tá? Na verdade, eu comecei a programar em código de máquina, em Assembler, tá?
Em Basic, em Fortran, em C, em Pascal, em Object Pascal, em C++. Depois que tu pegou meia dúzia de linguagem, tu acha graça disso, tá? Porque tu diz assim, bah, inventaram mais uma. Digamos assim, são só rodas de modelos diferentes que a única coisa que elas fazem é continuar a girar, tá? O pneu. Cá entre nós. É uma roda bonita. Em vez de ser uma roda de aço, é uma roda de, sei lá, de liga. Fica bonitinha, né? Os aros são bonitinhos, mas faz exatamente a mesma coisa. E na prática, gente, por mais que os caras venham a dizer A, B, C, D ou E da linguagem, tá? Na prática, tu sempre consegue fazer as coisas com orientação procedural, tá? Com velho e bom C. Na prática, muitas dessas linguagens, elas reduzem a C. Tá? Então, na verdade, tem uma espécie de compilação intermediária que transforma o código C, que daí é compilado. Tem várias que fazem uma coisa parecida com isso. Mas, em suma, temos diferenças, tá? Por que eu estou falando isso? Porque, basicamente, gente, é a mesma coisa essa história de ou eu verifico os botões, ou a biblioteca me chama. É um modelo de programação, tá? Mas a biblioteca Button e a biblioteca Kipad permitem esse modelo de programação por eventos, onde qual é a diferença? Ao invés de vocês virem aqui e executarem diretamente a leitura da tecla, vocês vão implementar uma função, onde essa função será chamada pela biblioteca quando uma certa tecla for pressionada. Vocês vão dizer, dá na mesma? Dá, nesse caso, código simples dá na mesma. Tem outras situações onde isso se torna mais fácil, tá? Como a gente tem na prática poucos dispositivos, né, gente? A gente tem 3 botões e um tecladinho aqui, é óbvio que é mais fácil fazer desse jeito. Mas imagina que vocês tivessem 50 botões, um teclado enorme, tá? Tu colocar tudo dentro do código do loop começa a ficar pesado, começa a ficar difícil de tu conseguir detectar erros. Aí o modelo de programação por eventos se torna interessante. O modelo de programação por eventos, pessoal, é essencialmente o modelo que é usado quando tu faz o desenvolvimento de aplicativos para PC. Quando tu desenvolve um aplicativo janelado, tá? Com gráfico, tá? Quando tu desenvolve um aplicativo gráfico, o que tu faz lá? Tu cria uma função que ela é chamada quando o mouse se movimenta. Tu cria uma função que é acionada quando o cara clica com o mouse em cima de um botão, tá? Então, quando a gente programa, e quem tiver interesse, tá, por exemplo, em desenvolver programa que funcione tanto em Linux quanto em Windows, vocês podem usar essa bibliotequinha, que eu nem sei se mantém o nome, tá? Mas era essa daqui que era mais popular, ó. Tá? A WX Widgets, que era uma biblioteca que permitia a gente criar o quê? Aplicativos gráficos. Maravilha? Então, vocês veem, né? Com essa biblioteca a gente conseguia fazer isso daí. Tem outras, tá, pessoal? Tem algumas bibliotecas que são mais parecidas com o modelo de programação do Arduino, mas que permitem a gente criar aplicativos para PC de uma forma parecida com o que a gente faz com o Arduino. Aqui eu estou dando uma informação de curiosidade, tá? Uma delas é a Processing, que é bastante usado para exemplos com Arduino, tá? Aí vocês teriam que fazer, mas basicamente Processing é dentro do Arduino Playground, aqui dentro do Arduino CC, quando eles precisam criar o aplicativo do lado do PC, eles usam a Processing. Qual é o problema da Processing, tá? A Processing é em Java, ok? Então essa daqui é Java, mas permite vocês criarem aplicativos, tá? Tentar dar um exemplo aqui. Processing, Arduino, ó. Basicamente, né, como é que tu cria interfaces no PC, né, tá aqui o lado do Arduino, e aí tem o lado da Processing, que é tu criar um aplicativozinho, ó, aí tem como tu fazer um monte de coisa. Mas existe uma alternativa à Processing, tá, que é o que eu tô vendo, tentando me lembrar, eu não vou me lembrar, cada vez que eu tenho que falar dela eu esqueço, tá, Processing, Alternative, em C++. Que eu tenho que me lembrar, é um framework em C. Meu Deus do céu. Não é essa Open Frameworks, não.
Meu Deus, cara, existe. Eu tenho que me lembrar do nome. Essa vai ser difícil. Processem é em Java, né? Por isso que o pessoal tende a não gostar muito. E existe uma versão virtualmente idêntica a Processing, porém em C. Agora, eu me lembrar dela, aí é que vai ser a briga, tá? Ó, vocês estão vendo? Eu não sei se é essa daqui, tá? O nome não me parece que seja. Não tá vindo aqui na minha pesquisa, mas em suma, né? Eu não sei se é essa daqui, honestamente, pessoal. Tá? Eu não sei se é essa daqui, tá? Mas se vocês querem desenvolver alguma coisa do lado da máquina, né, do lado do PC que tem interface gráfica, vocês podem usar a WX Widgets, tá? Que não é muito difícil de usar, tá? Mas que usa a brincadeira toda aqui era essas bibliotecas todas usam o modelo de programação por eventos, tá? Então, voltando aqui para a nossa área. Então, quando eu uso a programação por eventos, dentro da função loop, para cada um dos botões que eu queira processar eventos, eu vou ter que colocar essa função .process, tá? Vou ter que fazer uma chamada que basicamente que vai fazer o processamento do que está acontecendo com o botão. Maravilha? Tem que ter isso, porque a gente não tem um kernel que faz isso para a gente, tá? Então, a gente tem que fazer o processamento. Quando vocês chamarem essa função, basicamente o que a biblioteca vai fazer? A biblioteca vai fazer o processamento do botão, vai verificar se aconteceu algum evento, e dado que vocês tenham implementado uma callback, tá? Onde a callback vai ter que ter este formato aqui, perdão, não é esse formato aqui. Vai ter esse formato aqui, ou seja, né, uma função com retorno void, que ela recebe como único parâmetro um determinado botão, tá? A indicação de qual botão acionou a callback. Então, a função process vai verificar se aconteceu algum evento com o botão, vai verificar se existe um callback para aquele evento do botão, e aí vai acionar a função. Quais são os possíveis callbacks que a gente pode implementar? Eu posso implementar uma callback, que aí eu vou ter que indicar qual é a função que eu quero, né, que seja chamada, mas eu posso indicar que existe uma callback para o evento do botão ter sido pressionado, para o evento do botão ter sido liberado, para o evento do botão ter sido clicado, ou seja, né, apertou e soltou, e para o evento, que é a única que eu acho mais interessante aqui no caso, para o evento do botão ter sido pressionado, porém, ele não somente ter sido pressionado, mas ele estar sendo mantido, né? O cara está segurando o botão por um certo intervalo de tempo. Então, vocês podem indicar aqui, caso o botão tenha sido pressionado e esteja sendo mantido pressionado por um certo intervalo de tempo, que uma certa callback deva ser acionada. Tá ok? E aí, justamente para essa, como alternativas a implementar essa callback, digamos que vocês não queiram fazer callbacks, tá? Existe como a gente verificar diretamente no botão, né? Então, existe como eu vim diretamente aqui, tá? Por exemplo, aqui no cima, e verificar se ele está sendo mantido pressionado durante, sei lá, 100 milissegundos. Então, isso daqui, né, vai retornar o quê, pessoal? Vai retornar true, caso o botão que eu esteja acionando aqui esteja sendo segurado por X milissegundos. Então, por exemplo, se eu fizer isso daqui, né, if cima.held por 100 milissegundos, eu vou indicar aqui, né, ó, serial.println cima está sendo, não sei como é que eu posso, o hold, eu estou segurando, né, o usuário está segurando cima. Manteve cima pressionado. Ok? Só para a gente testar, só para eu mostrar. Eu não sei se a Held funciona, tá? Eu vou verificar agora. Eu nunca testei no Tinkercad. Mas vamos testar. Tá? Então aqui, ó. Apertei. Estão vendo ali que ele agora gerou? Ó, só que ele só gera
para os primeiros 100 milissegundos. Então, aqui, ó, vou parar a simulação. Agora eu vou dizer que o usuário tem que segurar o botão por 2 segundos para que eu acione essa função, né? Então, vou botar aqui, ó, vou apagar tudo. Apertei o botão e estou segurando, tá? Vou ter que segurar durante 2 segundos. Ó, aí gera a minha mensagem ali, indicando, então, que o botão foi mantido pressionado, né? Eu estou segurando o botão na posição pressionada, ok? Notem que, de novo, né, retorna true apenas uma única vez. Tem o held for, que nesse caso aqui, ele retorna true se o botão está sendo mantido pressionado por um tempo superior ao tempo indicado. Então, aqui, ó, held for, isso, sim. Held for, então, acima de 1 segundo aqui, ele vai ficar gerando a mensagem, tá? Vocês vão ver a diferença. Tá rodando, né? Pressionei o botão e tô segurando. Vamos ter que esperar 1 segundo para aparecer a primeira vez, ó. E aí ele continua retornando true. Vocês estão vendo que é um comportamento diferente do anterior, tá? E aí eu tenho também como alterar, né, pessoal, o tempo durante o qual o botão tem que ser pressionado para que eu troque o estado dele para o estado de ele estar sendo mantido pressionado, estado que ele chama de hold, tá? Basicamente isso, tá, pessoal? Então aqui eu tenho um exemplo mostrando para vocês como é que eu faria aqui o processamento com callbacks, né? Então aqui está a função, a callback que foi implementada aqui para o evento de o botão ser pressionado, a callback para o botão ser liberado e a callback para o cara manter o botão pressionado, tá? E o que eu faço, então? No setup, eu aciono a cada um dos botões qual é a callback que tem que ter chamada. Então, por exemplo, para button, eu disse que a callback para o evento pressionado tem que chamar a função onPress, que é a função que está no meu código, tá? Para button 2, eu disse que no caso de ele ser pressionado, tá aqui, né? Eu também tenho que chamar a mesma função onPress. E aí, o que eu faço? Dentro aqui do loop, eu só mando a biblioteca verificar os eventos que possam estar acontecendo com o botão. Então, de novo, o que acontece aqui? A biblioteca encontra esse comando, processa o botão, aconteceu algum evento com o botão, ela vai chamar a função do teu código correspondente àquele evento. Tá bom? Modelo diferente de programação. Não peçam vantagens e desvantagens óbvias, tá? Não tem, infelizmente, tá? Tem vantagens nesse modelo? Tem. Tem desvantagens nesse modelo? Também tem, tá? Mas, de novo, quando a gente tem entradas muito complexas, acaba sendo mais simples a gente usar algo desse tipo, tá? Por incrível que possa parecer. Na Keypad, pessoal, a gente vai ter callbacks também. Aqui na Keypad, deixa eu mostrar uma outra função que talvez seja do interesse. Além daquela função aqui da Keypad, pessoal, que era a função... tá mais para cima aqui, desculpe. Além da função da Keypad, que era a função getKey, de novo, que tem como característica o quê? Processa o teclado, retorna imediatamente a tecla que foi pressionada ou retorna 0 se nenhuma tecla foi pressionada, tá? Além disso, olhem só, né? Existe uma outra função chamada waitForKey, que ela aí vai fazer o que seria um getChar lá, um getC, né? Do C tradicional, tá? Que ela literalmente vai travar a execução do código até que uma tecla seja pressionada, tá? Obviamente, pessoal, no nosso modelo de trabalho, normalmente vocês não querem fazer isso daqui. Isso daqui significa que todo o resto que o microcontrolador está efetuando vai ficar travado, né? Até que uma tecla seja pressionada. Mas tem essa opção se vocês necessitarem de alguma coisa parecida. Maravilha? A gente tem callbacks aqui também com a biblioteca, tá? Mas o que é mais interessante aqui... Ó, aqui eu estou fazendo processamento do estado. Também dá para verificar se a tecla está sendo mantida pressionada durante certo intervalo de tempo, semelhante ao que a gente fez com a Keypad, tá? Também a gente tem aqui, ó, o processamento por eventos, tá? Por callbacks, ok? Aqui está mostrando, ó, callback, ó. Não, aqui não está mostrando callback, não. Aqui só está mostrando eventos, tá? Os tratamentos de eventos. Mas a parte interessante aqui da biblioteca é a situação onde eu tenho a tecla, onde eu queira processar
mais de uma tecla pressionada, ou seja, eu quero verificar se 2 teclas foram pressionadas ao mesmo tempo. Então, a biblioteca permite isso, tá? Ela permite verificar se até 10 teclas foram pressionadas simultaneamente. Antes que alguém me pergunte, né, por que esse limite, né? Porque você tem 10 dedos, tá? Então, o cara que implementou a tecla imaginou, né? O cara não vai ter a habilidade de apertar mais de 10 teclas simultaneamente, né? Vai ser difícil, tá? Então, ele fez um limite de 10 teclas. O que a gente tem que fazer para trabalhar com o processamento de teclas últimas, tá? Ao invés de a gente usar a função getKey, a gente vai usar agora a função get, olha bem o S, a diferença está aqui, né? getKeys. Maravilha? E basicamente getKeys significa o quê? Que ele vai processar agora, só que agora ele não vai mais te retornar a tecla que foi pressionada. Agora ele vai te retornar a indicação se houve pressão em alguma tecla, tá? E ele vai atualizar um vetor onde tu vai ter que verificar eventuais teclas que foram pressionadas. Então, basicamente, a gente vai usar o getKeys, ele vai retornar agora um valor booleano, true ou false. True indica que houve alguma atividade no teclado, que alguma coisa foi pressionada, e false indicando que nada foi pressionado no teclado. E aí, como é que a gente verifica qual ou quais teclas foram pressionadas, pessoal? A gente tem que ou usar essa função aqui, expressed, para verificar se a tecla foi ou não foi pressionada, a tecla que a gente quer verificar, ou usar essa função aqui, finding list, que é para verificar se na lista de teclas pressionadas a tecla que a gente tá achando que pode ter sido pressionada foi pressionada, tá? Ou, que é o caso mais simples, tá? A gente pode ir, no caso lá do nosso código, né, teclado 1, ponto key, e percorrer um vetor. Maravilha? Onde esse vetor, pessoal, vai ter dentro dele, né, os campos que vão fazer parte aí do retorno desse vetor. Vai ter um campo que vai corresponder ao caractere da tecla foi pressionada e vai ter um outro campo que vai indicar o estado da tecla, se ela foi pressionada, se ela foi liberada, se ela está inativa ou se o cara está segurando a tecla. Tá? Então, se vocês fossem fazer um processamento de múltiplas pressões simultâneas, vocês teriam que fazer algo desse tipo, ó. Faça a leitura do teclado e agora percorro o vetor, ó. E percorrendo o vetor, o que eu faço? Tecla a tecla, né, do meu teclado, eu verifico se houve mudança no estado, em razão do estado que a gente tem, eu verifico o que aconteceu com aquela tecla. No caso aqui eu estou indicando que a tecla foi pressionada, solta, liberada ou tá inativa, tá? Indico isso, indica ainda qual foi a tecla que sofreu essa ação. Então eu tenho como verificar desse jeito processamento de 2 ou mais teclas, ok? E basicamente é isso, tá, gente? De novo, vocês vão fazer esse processamento de teclas simultâneas? Eu acho difícil, tá? Mas se vocês necessitarem, né? E de novo, né, cara? Aqui começa agora a abrir um universo para vocês, né? Depende do aplicativo, né, cara? Vai ter aplicativos onde faz sentido, vai ter aplicativos onde isso daí não tem a menor nexo. Tá? Normalmente, nos aplicativos que vocês vão construir, nos aplicativos que eu estou falando aqui nas máquinas, né? Que vocês vão construir com microcontroladores, tipicamente isso não é um problema. Mas se vocês têm um teclado grande, vocês têm que ter uma tecla Shift mais outra, ou Ctrl mais outra, dá para trabalhar com esse teclado dessa maneira. Aí vai funcionar perfeitamente. Ok? Buenas. Então, em termos, né, gente, de uma visão geral das bibliotecas, é isso. De novo, normalmente as bibliotecas se resumem, né, no caso do teclado, a verificar se uma tecla foi pressionada ou não. No caso do botão, né, de um push button, verificar se o push button foi ou não foi pressionado, tá? Lembrem-se de usar unique press para push button e expressed para interruptores, tá? E fora isso, a dificuldade mesmo está em criar os objetos, né? Que cá entre nós, no caso do botão é super simples. Eu crio aqui uma variável para cada um dos botões que eu quero trabalhar, né? Indicando o pino e se eu estou ou não estou usando o pull-up interno. Esses 2 parâmetros aqui vocês não precisam usar, tá? Eu usei aqui porque eu estou no Tinkercad. E no caso do teclado, que é um pouquinho mais trabalhoso, né? Que eu tenho que ter o vetor aqui das linhas, o vetor das colunas, uma matriz aqui representando, na verdade não uma matriz, né? Um vetor de vetores representando aqui as teclas do meu teclado. E aí eu tenho que construir a variável do teclado, né? Que no caso a gente chama de teclado 1, passando todos esses parâmetros aí
para a gente conseguir trabalhar com ele dali em diante. Ok? Dúvidas? Falei um monte. Dúvidas? Tá. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Bom, gente, só a título de comentário, tá? Depois até verifico qual é a biblioteca em C que é equivalente a Processing, tá? Que é para se vocês tiverem interesse. Mas quem tiver interesse pode olhar aqui a WX Widgets, que é uma biblioteca usada há muitos anos já, tá? Justamente comentário aqui, né? Vai ter vários projetos onde vai ser interessante vocês conseguirem ter a interface em outro dispositivo. Onde vocês querem o microcontrolador de um lado sendo controlado por uma outra máquina, tá? Quais são as alternativas? A alternativa é vocês terem um PC conectado por interface serial no microcontrolador. Aí vocês têm que fazer uma aplicação no PC. Não tem como eu abordar aqui numa disciplina de microcontroladores como é que vocês desenvolvem aplicativo do lado do PC. O lado bom aqui da biblioteca Processing, dessa outra biblioteca que eu comentei com vocês, tá? É que ela tem, por exemplo, biblioteca para fazer comunicação serial. Ó. Então aqui, ó, tá vendo aqui que tem, ó, olha, vocês estão vendo ali que tem pin mode? Não sei se vocês estão conseguindo ler. A biblioteca tem pin mode, maravilha, tem digital write, digital read, attach interrupt, né? Vocês estão entendendo que ela tem todas aquelas funções, até para servo, estão vendo ali? Mas o mais útil dentro dela não é isso, tá? O mais útil dentro dela é a parte de comunicação serial. Tá aqui, ó. Então, dentro da biblioteca Processing, eu consigo fazer uma programação da interface serial, que nem a gente faz no Arduino, tá? Por isso, de novo, que é útil ter a alternativa de Processing em C, tá? Tem Python, tem para Android, mas tem em C, cara. Processing, Framework, C. Eu sei que existe, tá? Só que eu realmente não tô achando. Eu acho que esse daqui. Pode ser esse daqui. Não sei. Não é a página original do projeto. Tu vê, eu não anoto esse negócio e eu esqueço, cara. Lamento muito, tá? Cara, que tristeza. Me cobrem, se alguém tiver que desenvolver o aplicativo do lado do PC, tá? Dá uma procurada aí no Google, tá? Porque existe. Eu realmente não tô conseguindo achar. Eu acho que é Open Frameworks. Open Frameworks, vamos ver o site. Vamos ver se o site faz eco. Essa daqui, tá? É a mesma coisa que essa biblioteca Processing, porém em C, tá, pessoal? Então, se vocês precisarem desenvolver um aplicativo no PC para se comunicar com o Arduino, vocês podem usar essa daqui, tá? De novo, por que é interessante? Porque tem essa parte de comunicação e controle. Deixa eu mostrar aqui. Serial, ó. E funciona como se fosse um Arduino, ó, pessoal. Vocês vão ter ali um println da vida, tá? Mais coisas, inclusive. Cadê o println? Ou não é tão parecida, antigamente era igual. Agora eu não tô achando aqui. Essa aqui é firmata, essa aqui é uma outra coisa. Close, them, papapá, list, read byte. Bom, tem o read byte e o write byte, pelo menos, tá? Era para ter o println aqui, mas eu não achei. Vocês notem que aqui no caso da... não tem println também na processo, só tem o read byte e o write, tá? Bom, mas em suma, vocês vão se sentir muito em casa com um carinha desses daqui. É muito parecido com trabalhar com Arduino, obviamente, fora a parte de fazer as janelinhas, né? Para a interface gráfica no PC. Aí vocês têm que dar uma olhada. Eu acredito ainda que o Processing seja mais simples do que essa daqui, tá? Mas tem essa alternativa, tá bom? E aí, gente, o que eu ia comentar, a segunda alternativa é qual? É justamente a gente desenvolver a interface de controle ou de comunicação com o microcontrolador numa linguagem padrão, que é o que a gente vai fazer com ESP, tá? Então, ao invés de eu desenvolver um aplicativo para o PC, ao invés de eu desenvolver um aplicativo para o Android, ao invés de desenvolver um aplicativo para o iPhone, o que eu vou fazer é, eu vou desenvolver uma interface padrão como se fosse uma página da internet. E isso funciona no PC, funciona em qualquer celular.
Maravilha? E eu uso essa interface padrão para fazer o comando. Existem inúmeras vantagens em fazer algo desse tipo, tá? Porque daí deixa de ser um aplicativo e passa a ser uma interface meio que universal para qualquer dispositivo que vocês queiram usar para fazer o comando e o controle. Tá ok? De novo, né, gente? Eu vou deixar aí, pretendo ver se eu consigo fazer isso acabar amanhã, tá quase pronto já. Falta alguma coisinha da... Eu não sei se eu vou separar em 2 aulas ou em uma aula, depende, pode ficar um pouquinho pesado por causa da biblioteca Excel Stepper, tá? Já deixo tu falar, Letícia. Mas eu vou deixar, então, o material restante sobre o motor de passo, tá? Que basicamente faltou a gente fazer o comando direto do motor de passo, como é que vocês fazem um acionamento sem biblioteca, tá? E essa biblioteca Excel Stepper e o motor bipolar, que eu já tô com ele aqui. E aí vocês têm a prova na outra semana. Pode falar, Letícia. Sobre o trabalho lá no Moodle tá com 2 datas. Qual que é a data real dele? Então, deixa eu ver aqui, eu não sei. Vou verificar, não sei. Nem não percebi. Com 2 datas. Vocês lembram qual é a aula que eu botei ele? Exercício de avaliação semestral. Não. Isso daqui é assim, ó. Isso aqui eu expliquei na aula, tá, Letícia? Vocês têm que acessar a atividade até o dia 22, tá? Para falta. Entendeu? Para entregar ela, aí a entrega até o dia 8 de agosto. Entendi, tá certo. Tá? Obrigada. É porque tu lembra que eu tenho que lançar as faltas dentro do mês, né? Entendeu? Sim. Então eu preciso que vocês leiam esse enunciado até o dia 22 para eu conseguir lançar aqui, vocês acessaram o exercício. Agora, entregar ele, vocês têm o prazo até o dia 8. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Então, gente, por hoje é isso, tá? Eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Em seguida, eu disponibilizo para vocês depois